que estás no céu, ensina a gente a ser irmão, num mundo que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Olá, seja bem-vindo. Nós vamos estudar hoje sobre a oração. E a base para o nosso estudo é o convite que nos é feito pelo apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Este é o tema, então, do nosso estudo bíblico de hoje, para o qual convidamos você a participar conosco. Por que orar? Por que devemos orar? Ora, será que Deus já não sabe todas as coisas e saberia assim também aquilo que nós precisamos? Será que Deus precisa dos nossos conselhos para colocar o mundo em movimento? Essa e outras coisas, outros questionamentos podem inibir a vida do cristão em relação à oração. Mas esse Deus de amor, do qual nós cultuamos, esse Deus de amor do qual nós prestamos culto e que é o nosso Salvador, nos convida a orar. Por isso, o cristão é motivado a orar não porque está com medo, mas o cristão é motivado a orar por uma manifestação da vida santificada, uma resposta de gratidão do pecador perdoado e um reconhecimento de total dependência de Deus. O cristão, ele não ora buscando recompensas, ou não devemos orar apenas quando nós estamos precisando dos favores de Deus. Mas o cristão é motivado a orar porque deve estar em busca de uma vida santificada, justa, que agrade à vontade divina, sendo agradecido ao amor de Deus que o resgatou através da cruz de Cristo. Então nós vemos com isso o exemplo do próprio Cristo. Cristo deve nos inspirar a uma vida de oração com constância, pois através de Cristo nós vemos que mesmo ele sendo conhecedor de todas as vontades divinas, ele nos dá um exemplo de comunhão trinitária, um exemplo de diálogo com o Pai, de comunhão com o Espírito Santo. Através da oração, enquanto ele caminha aqui na terra, ele dialoga com o Pai, colocando as coisas que estão no seu coração, no seu pensamento, e também colocando a si mesmo, sob a vontade do Pai. Não colocando a sua vontade acima da vontade do Pai, mas para cumprir a missão que o Pai o dá. Por isso, por diversas vezes, Cristo orou. E Cristo deve nos inspirar a uma vida de oração constante, pois através de Cristo nós também temos um novo começo em nossas vidas no relacionamento com Deus. Somos novas criaturas, somos filhos e filhas de Deus. E como é que se relaciona filhos e filhas dentro de uma casa? Ora, através do diálogo. Assim também deve ser a nossa relação para com Deus. Através do diálogo nós devemos conversar com o nosso Pai. Através do diálogo nós devemos conversar com Ele e transmitir nossos desejos, nossas vontades, bem como também se colocar sob orientação e em fé debaixo da sua vontade. Cristo nos dá esse exemplo. Então, a oração ela deve ser vista pelo cristão como um dom de Deus, um privilégio de Deus, não uma obrigação. Quando você quer falar em um telefone, você precisa comprar e manter todas as despesas. Por isso, o privilégio de falar em um telefone depende dos seus esforços. A oração ela é o telefone do céu.
Mas quando nós temos uma grande diferença quando comparamos a oração com o telefone que nós usamos. Ao contrário do telefone que nós usamos, não somos nós que pagamos pelo privilégio de usar o telefone. Ao contrário, é Deus quem nos dá este privilégio como um presente através da obra do perdão de Cristo na cruz. O perdão que Cristo adquiriu é a condição necessária, ou podemos dizer assim, são os créditos que Deus nos dá para que nós possamos fazer a oração. A oração não é um dever, não é uma obrigação, mas é uma oportunidade que eu, como cristão, não devo desperdiçá-la. E falando nisso, queridos, não dá para imaginar alguém que se diz cristão sem fazer uso constante da oração. Não dá para imaginar alguém ter um bom relacionamento com o seu pai dentro de casa se não conversar com o seu pai. Assim também, que tipo de relacionamento podemos ter com Deus se não falamos com Ele? Jesus nos ensina em outras passagens do Evangelho, e especialmente no livro de Lucas, que nós devemos aproveitar bem estes dons e aproveitar bem esse privilégio que Deus dá de falarmos com Ele em oração. Por isso, nós podemos ver especialmente na carta de Lucas, no capítulo 5, versículo 16, e também no capítulo 6, versículo 12. Tire um tempo para você e estude estes capítulos. Lucas, no capítulo 5, vai nos mostrar que nós devemos tirar um tempo para a nossa oração pessoal. Ou seja, nós não devemos orar apenas quando vamos à igreja, onde ali participamos da oração da comunidade, mas também devemos ter o nosso momento de intimidade, o nosso momento de relação com Deus, onde nós colocamos aquilo que está no nosso coração, tanto como agradecimento, como também pedidos, louvores e assim por diante. No texto de Lucas, no capítulo 6, diz que nós devemos dedicar tempo à oração. Nós devemos tirar tempo. E olha, nesses dias tão corridos que nós vivemos, o tempo tem sido um verdadeiro tesouro. Mas olha o que nos diz o reformador Martinho Lutero. Preste atenção nessa frase. Martinho Lutero diz: no dia em que eu tenho mais coisas para fazer, eu devo dedicar mais tempo para orar. Lutero diz isso porque ele reconhece que toda a sua vida é dependente de Deus. Ora, como ele depende de Deus, na ocasião em que ele tem mais tarefa, o seu dia está mais apurado, logo ele vai precisar mais de Deus ao seu lado. E por isso ele conversa mais com Deus. Esta é a prática, é o conselho que Lutero dá para nossas vidas. A nossa ocupação não deve fazer com que a gente diminua o tempo da nossa oração ou até mesmo fazer com que a oração seja ausente em nossa vida. Ao contrário, nós devemos orar mais, aproveitar melhor o nosso tempo para que não se estrague a oportunidade de ter uma boa comunhão com Deus. Além disso, a prática da igreja primitiva também nos ensina muito sobre a vida de oração. Se você ler no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, você vai perceber ali que os cristãos eles partiam o pão, permaneciam firmes na palavra, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E por isso a igreja de Atos crescia, porque os cristãos mantinham uma íntima relação com Deus através do diálogo, deste privilégio que Deus tinha dado, que Deus tem dado, né, de falar com Ele em oração. Por isso nós, como cristãos, precisamos manter-nos perseverantes na oração. A oração é uma das marcas que nos caracteriza. A intercessão pelas necessidades dos outros também deve fazer parte das nossas orações. A constância na oração, o alívio que nós encontramos na oração, e o privilégio de orar a Deus a partir de um coração puro. Ora, como assim um coração puro se somos pecadores? Nós podemos nos aproximar diante de Deus
falar com Ele diretamente, justamente por causa da obra de Cristo Jesus na cruz, que nos purifica de todo o pecado. Este é o privilégio da oração, esta é a base da oração. E é por causa disso, por causa da obra de Cristo e não dos nossos méritos, que nós temos então esta oportunidade de falar com Ele em oração. E Jesus, por certa ocasião, os discípulos pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. A oração não deve ser um dever, uma obrigação, mas uma oportunidade em que eu, como cristão, não devo desperdiçá-la. Não dá para imaginar, como eu disse, alguém se professar cristão e não orar. Então, vamos praticar a oração, e se queremos ter um modelo para a oração em nossas vidas, nós temos então a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. A oração do Pai Nosso, ela é estruturada da seguinte forma. Ela vem com uma introdução, com 7 petições, 7 pedidos, e depois com uma conclusão. E ela está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 9 a 13, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 2 a 4. São os textos do Evangelho que registram principalmente a oração do Pai Nosso. Mas o texto de Mateus é mais completo, Lucas ele é mais resumido com relação ao conteúdo da oração. Então, o que nós, como cristãos, utilizamos, ele consta como referência no livro de Mateus. E nós queremos agora estudar, então, um pouquinho da oração do Pai Nosso. Veja, a introdução. Pai Nosso que estás nos céus. Esta é uma invocação ou um chamado. Jesus nos ensina que Deus quer que o chamemos de Pai para que nós nos sintamos próximos dele e amados por ele. Veja, assim como uma criança se aproxima do seu pai e não tem medo de falar com o pai, mas tem confiança de falar com o seu pai, assim também nós, filhos, devemos nos aproximar de Deus. Uma total confiança, uma entrega. Imagine uma criança de 2 anos, quando o pai a coloca num lugar alto. O pai então diz para ela, filho ou filha, pule no meu colo. A criança confia inteiramente que o pai vai segurá-la, e por isso a criança pula, sem nenhum medo. Assim, pegando esta confiança da criança no seu pai, é que Deus nos dá essa introdução no Pai Nosso, para que nós também possamos nos aproximar dele com total confiança. Os cristãos que oram a Deus, eles são uma família. Todos os cristãos que confessam a mesma fé, confessam-se também irmãos uns com os outros. Por isso, Jesus também traz outro detalhe muito importante nessa introdução do Pai Nosso. Jesus não ensina a dizer Pai meu, mas sim Pai Nosso. Se todos, se Deus é nosso Pai, logo todos nós que confessamos a fé nele, devemos viver como irmãos e procurar nesta vida de família de Deus a prática da caridade, do amor e da submissão aos ensinamentos deste que é o nosso Pai. E ensinamento que está nas Sagradas Escrituras. Então, esta é a introdução do Pai Nosso. Uma submissão, confiança, orientação e amor, comunhão uns com os outros. Veja quanta coisa Deus nos ensina numa pequenina frase. E então nós passamos para a primeira petição. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. E queremos que ele nos ajude a usar o seu nome de maneira correta em nossa vida. Isso acontece quando a sua palavra é pregada e praticada por nós e quando nós oramos e o adoramos. Deus não precisa de mim para que o seu nome seja santo. Ele é santo por si só, independente da minha vontade ou não. Mas o que Jesus está ensinando a pedir nesta petição é que nós
tornemos o nome de Deus santificado em nossa vida. Então, que nós possamos gostar, como nos ensina o terceiro mandamento, né? Lutero, na explicação do terceiro mandamento, diz que devemos gostar de ouvir e estudar a palavra de Deus. E aqui, nesta petição, está mostrando que se somos filhos de Deus, nós então devemos transparecer pelo nosso viver que somos santificados a Deus. E que por meio da nossa vida, nós estamos comunicando, pregando, né, que somos filhos e filhas de Deus e que Deus para nós é o nosso Salvador. Não adianta nós dizermos que somos filhos e filhas de Deus e vivermos uma vida contrária aos ensinamentos que Deus nos dá. Isso não seria uma vida santificada e nem tampouco o nome de Deus estaria sendo santificado por meio do nosso viver. Quando nessa petição pedimos, santificado seja o teu nome, nós queremos e estamos pedindo a Deus que o seu nome seja usado de maneira correta em nossa vida. E que nós também possamos viver uma vida santificada e dedicada a Ele. Então, esta é a primeira petição, que tem uma conotação espiritual, onde praticamente nós estamos pedindo que Deus aumente a nossa fé e a nossa comunhão com Ele e nos dê capacidade de viver a nossa fé de forma prática. Não apenas em palavras, mas de forma prática em todo o nosso viver. Então, está aí a primeira petição, né? Quanta grandeza Deus traz para nós em nosso viver. Vamos agora para a segunda petição. Venha o teu reino. Aqui nós oramos que praticamente um pedido, né? Pai, possa o teu reino crescer no meu coração, no meu lar, na minha igreja, no meu país e em todo o mundo. A maior obra do reino de Deus, a maior obra do mundo, aliás, é o reino de Deus. Uma obra constante, né? Que desde o início do mundo até o final dos tempos ela estará em constante construção, ela não tem fim. Então Deus quer que nós sempre preguemos o Evangelho para que mais pessoas possam aderir ao seu reino. E para que haja esta pregação do Evangelho, né, nós então estamos pedindo que o reino de Deus não falte a nós. E nessa oração nós prometemos a Deus que seremos construtores do seu reino, seremos pescadores de homens, tomando muito a sério o trabalho de pregação do Evangelho. Não importa quem somos, não importa onde estamos, se em casa, no trabalho, na escola, de férias, o reino de Deus deve vir a nós em primeiro lugar. E nós, pessoalmente, devemos fazer de tudo que pudermos para promover o seu crescimento. Então estamos pedindo a Deus que nunca nos deixe faltar a sua palavra, o batismo e a Santa Ceia, que são os meios da graça pelo qual a fé é dada aos nossos corações. E também estamos nos comprometendo que através de um zelo por esses meios da graça e pela Sagrada Doutrina, nós seremos evangelizadores. Estaremos espalhando o seu nome ao mundo para que o seu reino cresça e alcançando assim outros corações que ainda não o conhecem. A terceira petição: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus sempre quer o nosso bem, né? Nós sabemos disso, que independente se não conhecemos as ações de Deus, né, ou não concordamos com aquilo que Ele faz no momento, às vezes nós não estamos entendendo qual é a atuação de Deus para nós. Mas nós podemos ter absoluta certeza de que Deus não nos quer mal. Deus sempre vai querer o nosso bem. Por isso nós podemos com fé nos entregar nas suas mãos, confiando de que a sua vontade é a melhor para cada instante da nossa vida. E nesta petição nós estamos suplicando a Deus que a sua vontade seja feita entre nós e por nós. Fazer a vontade de Deus é o nosso mais sublime chamamento em Cristo Jesus. Nós, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes oramos a Deus querendo colocar para Ele as nossas vontades. Quantas vezes estamos passando por problemas e entregamos a Deus em oração as soluções prontas? Ora, Deus, a minha dificuldade é essa, portanto, se o Senhor fizer isso ou fizer aquilo, tudo estará solucionado. Essa tem sido a nossa atitude.
né? Muitas vezes oramos assim, já entregando a Deus o que Ele deve fazer. Mas nós aqui aprendemos com Jesus que a vontade de Deus deve ser soberana sobre a nossa. Então, para exemplificar, imagine o seguinte. Imagine que você tem na sua casa uma criança de 2 anos. E que você guarda na sua prateleira, em algum móvel da sua casa, veneno para rato. E guarda num vidro que chama a atenção da criança. A criança ainda não sabe o que é o veneno. Apenas o vidro é que lhe chama a atenção. E ela então lhe pede: eu quero esse vidro para brincar. Você daria? Ora, eu tenho certeza que não. Mas você não dando este vidro para a criança, aos olhos da criança você vai ser ruim, mesmo que na sua intenção você esteja sendo bom para ela. Mas aos olhos dela, no momento, você está sendo ruim. Ela vai fazer pirraça, ela vai brigar, ela vai chorar e se espernear. No momento, ela não vai entender que você está preservando a saúde e a vida dela. Ela vai entender apenas que você está tirando a oportunidade dela brincar com algo novo. Assim, queridos irmãos, somos nós. Quando muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus e Deus não nos dá. Nós pensamos que Deus está tirando de nós oportunidades, quando na verdade Deus está nos preservando de algo ruim. Por isso Jesus nos ensina a submeter-se à sua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Podemos ter certeza de que podemos sempre pedir a Deus que aumente a nossa fé, pois isso faz parte da sua vontade para a nossa vida. No entanto, algumas coisas do âmbito material que pedimos a Deus, algumas coisas do âmbito terreno que pertencem a esse mundo que nós pedimos a Deus, em muitas situações, Ele não vai nos atender. E não é porque Deus está sendo ruim para conosco, mas sim porque Ele está nos preservando, fazendo com que a sua vontade seja soberana para o nosso próprio bem. E assim é que nós devemos, então, nos submeter à vontade do Senhor. Na quarta petição, nós aprendemos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na palavra pão, nós pedimos todo o necessário para o corpo e para a vida. Pedimos só o de hoje. Para quê? Para aprendermos a cada dia pedir e agradecer. Pedimos não apenas para nós, mas a palavra nosso nos ensina que todas as bênçãos concedidas por Deus a nós devem ser usadas também para auxiliar o próximo, as pessoas que estão ao nosso redor. Além disso, como cristãos, nós devemos, através de nossas obras justas, nós devemos fazer chegar o pão na mesa do necessitado. Assim, queridos irmãos, nós aprendemos alguns detalhes também para a aplicação de nossa vida. Em primeiro lugar, como vimos, a palavra pão ela é abrangente. Ela envolve não apenas comida, mas ela envolve tudo aquilo que é necessário para uma boa vida física neste mundo. Por isso, Deus está aqui nesta petição envolvendo a preocupação com nosso corpo e a nossa vida. Ele está nos estimulando a se preocupar conosco mesmo. Mas, ao mesmo tempo, nós somos ensinados a sermos diariamente dependentes de Deus. Pois não aprendemos a pedir: Senhor, dai o pão do mês inteiro. Mas aprendemos a pedir: Senhor, dai-nos o pão de hoje. Para que amanhã nós também possamos voltar a Deus e saber que nós vamos ganhar o pão de hoje. Esta oração, esta petição do Pai Nosso, lembra o período em que o povo de Israel atravessava o deserto e Deus fazia chover todos os dias o maná para que eles pudessem comer. E Deus deu a ordem de que cada um recolhesse a porção necessária para o dia. Se alguém recolhesse a porção que sobrasse, né, simplesmente seria inutilizável.
né? Então não seria possível utilizar. Por isso, para que no outro dia eles aprendessem e pudessem reconhecer que Deus de novo iria lhes prover. Veja, Deus não está aqui desestimulando a sua organização financeira ou a sua organização doméstica. Não. Você pode fazer a sua poupança, você pode até mesmo comprar o que nós chamamos de rancho, né? O estoque de alimentos para alguns dias na sua casa, no mês e assim por diante. Você pode se organizar na administração da sua casa. Mas o que Deus quer ensinar com isso é que você precisa reconhecer que todos os dias a comida que está na sua mesa e as bênçãos que você recebe vêm do Senhor Deus. O próprio respirar, a própria existência. A cada manhã as bênçãos de Deus se renovam para nós. É isso que Deus está nos ensinando, então, nesta petição. E a semelhança da primeira petição, onde nós aprendemos o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, fazendo com que todos nós sejamos irmãos, aqui mais uma vez Deus nos ensina a agir em comunhão. Veja, Deus não ensina a pedir o pão meu de cada dia me dai hoje e o meu vizinho que se vire. Não. Deus está ensinando o pão nosso de cada dia. Para quê? Para que aquilo que Deus abençoa em nossa vida seja também usado para o bem do próximo. Não apenas para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo, para vantagens próprias, mas para a caridade, para o amor, para o auxílio do necessitado. As nossas obras justas como cristãos são meios pelo qual Deus também quer abençoar a mesa de outras pessoas, fazendo com que para elas não lhes falte o pão. Então você já imaginou que você pode estar sendo o veículo onde Deus quer levar o pão para a mesa de outra pessoa? Seja por meio de uma ajuda quando alguém está em necessidade, ou seja também pela sua organização, onde você contrata através de uma empresa, vários funcionários, dando a eles o salário no final do mês. Então são meios pelo qual o cristão deve estar inserido. São meios pelo qual o cristão deve usar a sua vida para promover o bem e a construção social justa. Esta é a quarta petição. Nós vamos agora para a quinta petição, onde aprendemos: e perdoa as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nós vivemos num mundo que é cheio de conflitos. Precisamos ser lembrados, né, do perdão de Deus a cada dia. Deus nos lembra de que, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, quando nós somos libertados da culpa do pecado através do perdão, nós também somos feitos livres para amar e capacitados a perdoar os outros. A oração e o perdão andam juntos aqui. O coração que não tem confiança no perdão gracioso de Deus jamais ousará orar: perdoe os outros como Deus perdoou você. E aqui cabe a pergunta: quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? A resposta para essa pergunta está nesta próxima pergunta que eu vou fazer. Quantas vezes Deus deve perdoar você? Ora, nós facilmente queremos botar limite no perdão que concedemos às outras pessoas. Mas queremos explorar à vontade o perdão que Deus tem para nós. E, na verdade, o que esta petição nos ensina é que, assim como somos perdoados por Deus diariamente e infinitamente, assim também esse perdão deve ser exercido no nosso relacionamento para com o próximo. Esta é a essência desta petição ensinada por Jesus. Pois se não estamos transmitindo esse perdão que recebemos de Deus, estamos também invalidando ele em nossa vida. Não estamos confiando plenamente no perdão que Deus nos dá. Por isso, receber o perdão nos torna também capacitados a conceder o perdão para o próximo. Sexta petição: e não nos deixes cair em tentação.
Ao orarmos assim, nós lembramos que o diabo ele é incansável em seus ataques. Vemos isso naqueles que, quando crianças, iam à igreja, mas agora não estão mais interessados em Deus. Também naqueles que vivem em torno de seus bens materiais e dos seus trabalhos. Suas almas estão em perigos de cair no abismo do inferno, pois riquezas não levam ninguém aos céus. Por isso pedimos que Deus não permita que nós aqui sejamos tentados. E assim nós oramos ao Pai com confiança, alívio e paz, pois enquanto estivermos sob os cuidados de Cristo, o diabo pode nos tentar, mas não poderá nos destruir. A tentação sempre existirá para a vida do cristão. Lutero dizia que a tentação são como pássaros que voam sobre nossa cabeça. Você não pode impedir os pássaros de voar sobre você, mas você pode impedir que eles façam ninhos na sua cabeça. Ou seja, o que Jesus está aqui com isso dizendo é: e não nos deixes cair quando formos tentados. A tentação é certa que virá. Você será tentado por várias formas, desde as suas vontades carnais, humanas, desejos pecadores íntimos de cada coração e de cada pecador. Cada pessoa tem o seu pecado predileto e por isso essas vontades elas vão nos atingir em algum momento. E aí o que nós pedimos aqui é que Deus não nos deixe cair nelas, né? Também tem aquelas pessoas que acabam se perdendo nas coisas que o mundo oferece e afastam-se da palavra de Deus. Aquelas pessoas que ficam tão presas aos bens materiais, aos negócios, ao sucesso da vida, que esquecem-se de Deus, e aí devem se lembrar também daquilo que Jesus diz na tentação, quando foi tentado pelo diabo no deserto, né? Não só de pão viverá o homem. Então são infinitas as tentações que o diabo com certeza vai colocar, pois o foco do diabo é nos desviar da palavra de Deus. E o que nós estamos pedindo nesta petição é que Deus não nos deixe cair quando a tentação vier sobre a nossa vida. Na 7ª petição e última, mas livra-nos do mal. O apóstolo Pedro escreve que o diabo anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Por essa razão, nós precisamos orar o Pai Nosso a cada dia e não apenas aos domingos ou em ocasiões especiais. Quando movidos pela ação do Espírito Santo dizemos a Deus, livra-nos do mal, Deus irá nos preservar do pecado, da vergonha e de tudo mais que nos prejudica ou que nos fere. Ore diariamente, então, as palavras de Jesus. Ore, né, aquilo que Jesus ensinou. Veja, queridos irmãos, a oração do Pai Nosso é uma oração para ser feita com o coração. Por ser uma oração em que nós repetimos muitas vezes, muitas ocasiões nós nem nos damos conta do que estamos falando, mas simplesmente a falamos de maneira mecânica. Mas quando orarmos o Pai Nosso, vamos refletir sobre a seriedade que ela implica para as nossas vidas. Vamos pedir que o Espírito Santo nos santifique e orar com um profundo coração ancorado na ação do Espírito Santo, para que nós possamos meditar no que estamos pedindo. E que assim o diabo não tenha nenhuma força de exercer mal sobre nós. Quanto mais próximos de Cristo nós estivermos, mais longe do diabo estaremos. Quanto mais longe de Cristo estivermos, mais perto do diabo estaremos. Eu costumo comparar o diabo na ação da nossa vida como um cachorro bravo acorrentado. Você com certeza verá na sua vida, imagine se você ver um cachorro bravo acorrentado. A corrente mede 2 metros de comprimento. Você está a 5 metros. Você verá os dentes do cachorro, a cara feia do cachorro. Você ouvirá os seus latidos ferozes, mas você não será atingido,
porque você está fora do alcance dele. Agora, experimente ficar a 1,5 metro. Você não apenas verá o cachorro e ouvirá os seus latidos, mas você será atingido pelos seus dentes. Assim também é a nossa vida em Cristo. Enquanto nós estamos em Cristo Jesus, o diabo é como um cachorro acorrentado. Nós até veremos que ele está nos tentando. Até enxergaremos as ações dele para nos desviar de Cristo. Mas não seremos atingidos, porque Cristo nos livra de todo mal. Mas, se nos afastarmos de Cristo Jesus e da sua palavra, estaremos indo em direção aos dentes de Satanás. Por isso, queridos irmãos, chegamos à conclusão: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa doxologia final da oração não foi ensinada no registro do Evangelho, quando os evangelistas registram, né, o Evangelho, a oração ensinada por Jesus, não contém essa doxologia. Mas nós, especialmente protestantes, né, cristãos luteranos, protestantes, reformados, gostamos de utilizar essa parte, porque essa doxologia final da oração resume toda a oração. Veja, ela não tem a intenção de melhorar a oração de Jesus, mas ela tem uma intenção didática para nos ensinar que nós podemos orar a Deus, porque dele é o reino, dele é o poder, e para ele sempre deve ser a glória. Por isso nós dizemos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, o nosso Senhor nos ensina a orar a oração que o Pai sempre ouve e responde. Porque nessa oração nós encontramos aquilo que está no coração de Deus. A oração do Pai Nosso, ela mostra aquilo que Deus tem preparado para nós. E nós vemos que o eixo que percorre toda a oração é o desejo de Deus de que tudo seja na terra como é no céu. Imagina! A vontade de Deus aqui na terra, entre nós, assim como é lá no céu. Que bem-aventurança é essa que está prometido na oração do Pai Nosso. E quando nós nos submetemos à vontade de Deus em nossas vidas, nós podemos ter a certeza que as dificuldades do mundo não tirarão a nossa alegria. Mas a mesma alegria, mesmo que ainda não na sua plenitude, mas a alegria que nos está preparada na salvação, já pode ser vivida na certeza de que a salvação nos será dada. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a conclusão do Pai Nosso, ela tem esse fechamento de que é Deus o dono de tudo, e por isso nós podemos orar a Ele. E para terminar, eu gosto aqui de enfatizar sobre a palavra amém. Lutero enfatiza que cada vez que oramos a oração que Jesus nos ensinou, nós podemos terminar com um forte amém, uma confiante, cheio de alegria, pois essa é a nossa afirmação de fé no nosso gracioso Pai Celestial, que por causa da obra de Cristo Ele aceita as nossas orações apesar dos nossos pecados, e através da sua morte e ressurreição, Jesus tornou possível que nós voltemos ao Pai em oração. Então, em Cristo, nosso Pai Celestial promete não apenas ouvir nossas orações, mas também respondê-las, através de Cristo, pela obra que Cristo realizou. Nós não temos apenas o ouvido de Deus, mas nós temos a ação de Deus para nossas vidas. Por isso, o Pai Nosso é como uma assinatura, o amém no final da oração é como uma assinatura espiritual. E eu devo dizer aqui que nós precisamos cuidar com a palavra amém. Ou não devo dizer amém para qualquer coisa, pois estaria aí concordando, mas eu devo dizer amém para aquilo que é ensinamento da palavra do Senhor e para aquilo que é vontade de Deus. Tá? Então, este é o estudo hoje sobre a oração, em especial sobre o Pai Nosso. Que Deus abençoe a todos vocês, dando assim, uma abençoada comunhão com Deus e desfrutando do seu grande amor. Nós vamos aqui para terminar de ouvir então o hino Pai Nosso que estás nos céus. Tá? Vamos aí terminar com este hino, concluindo então nosso estudo hoje. Pai nosso que estás
estás no céu, ensina a gente a ser irmão, num mundo que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir.